Um advogado católico, ele escreveu o seguinte, que Ellen White não cometeu plágio. Eu vou soltar este vídeo aqui para que você possa acompanhar junto comigo neste exato momento, tá bom? Vamos juntos assistir aqui. Eu peço a sua paciência para que nós possamos estar aqui em detalhes, para que você possa entender perfeitamente, tá bom? Vamos acompanhar junto aqui, ó. Presta bem atenção, fica até o final. Deixa eu só afastar para cá. Muito bem, vamos lá. Acompanha comigo aqui. E se o assunto já te interessou, já deixa o gostei aí. Vamos lá. Será que Ellen White cometeu plágio nos seus escritos? Bom, é muito importante que nós tenhamos uma resposta para essa pergunta, pois isso compromete a validade e a inspiração das suas obras. Nós vimos já na semana passada, aqui na nossa série, que de fato Ellen White usou textos de historiadores e teólogos para compor obras como O Grande Conflito e O Desejado de Todas as Nações. Mas a pergunta que fica é, será que o uso que ela faz dessas obras é válido? É legal? Bom, para que a gente possa se introduzir ao assunto, nós precisamos voltar um pouco no tempo. O primeiro a fazer essa acusação contra Ellen White foi o ex-pastor adventista Dudley Kenwright, no ano de 1887, que E esse ex-pastor, essa afirmação, essa acusação dele aqui, vem se espalhando até os dias de hoje. Infelizmente, os desinformados, né, da internet aí, que são de outras denominações, líderes religiosos, que têm a credencial de pastor e que fica mentindo nos púlpitos da igreja, até mesmo aqui na internet, eles não vão a fundo buscar a origem, né, daquelas informações sobre Ellen White cometeu plágio, né? Infelizmente, existem muitos mentirosos. Estou falando de pastores, né? Pastores de outras denominações por aí. Mas vamos acompanhar. a acusou de simplesmente roubar ideias de historiadores, como por exemplo o francês Merle d'Aubigné, do livro Grande Conflito. Essa acusação ganhou muito mais peso cerca de um século depois, na década de 1980, assim que o pastor Walter Rea escreveu um livro chamado The White Lie, do ano de 1980. E nesse livro, ele declara que mais de 90% dos escritos de Ellen White são fruto de plágio. Bom, são números bem assustadores, na verdade, afinal, 90% da sua obra ser copiada de outros autores? Mas será que essa acusação tem validade? Cerca de um ano depois da publicação do pastor Walter Rea, no ano de 1981, a Associação Geral da Igreja contratou um advogado chamado Vincent Hammick para realizar um estudo jurídico sobre os escritos de Ellen White e as suas plausíveis fontes. O Dr. Hammick se debruçou por mais de cerca de 300 horas sobre os escritos de Ellen White, sobre a jurisprudência relacionada ao caso e as obras que Ellen White teve contato para escrever os seus livros. E qual foi o veredito dele? Com base em nossa análise dos fatos e dos precedentes jurídicos, concluímos que Ellen G. White não era uma plagiadora e que suas obras não constituíram violação de direitos autorais ou pirataria. Deixa eu passar essa informação para você, que é importante. Eu quero convidar você a tirar um print. Você pode tirar um print aqui, ó, da tela, para comprovar de que o advogado, né, católico, ele fez esses estudos, né, em um período de 300 horas, como foi falado aqui. Você pode printar aqui, ó, e compartilhar com mais pessoas para aqueles que são desinformados, né? Vamos lá. Logo, o estudo do Dr. Hammick, que ficou conhecido como The Hammick Report, concluiu que o uso que Ellen White faz de outras fontes literárias estava dentro da legalidade da época. Além dessa análise da área jurídica, a igreja foi além. Ela encomendou ao pastor e doutor Fred Veltman uma análise literária dos escritos de Ellen White. E então, o pastor se debruçou especificamente sobre o livro O Desejado de Todas as Nações e descobriu que apenas 30% do material apresentava algum grau de semelhança ou correspondência com outras obras. Esse foi certamente o estudo mais completo já realizado sobre as fontes usadas por Ellen White. E as conclusões nos mostram que as suas ideias
eram independentes das conclusões de outros autores. Apenas 30% do livro remete a outras obras. Ela selecionava criticamente as melhores expressões para fornecer o contexto histórico e descrição narrativa, mas sem copiar doutrinas e conceitos errôneos desses autores. Em outras palavras, ela usava o vocabulário do seu tempo para enriquecer a comunicação e não para roubar ideias. Mas além do âmbito legal e literário, existe uma dimensão moral por trás do plágio. O plágio se traduz quando existe a intenção de enganar o leitor, apresentando fontes secundárias como sendo de autoria própria. E com base nos escritos de Ellen White, nunca houve essa intenção de enganar. Muito pelo contrário, a própria senhora White recomendava nas revistas e jornais da igreja a obtenção desses livros que ela mesma usava nos seus escritos. O próprio Dr. Hamik achou um absurdo que ela fosse acusada de plagiar exatamente os livros que ela recomendava publicamente para a igreja. E tem mais, na própria introdução do livro Grande Conflito, Ellen White admite abertamente que usava e citava textos de outros historiadores para compor a sua obra. O texto do Grande Conflito, na introdução do livro, diz o seguinte: os grandes acontecimentos que assinalaram o progresso da reforma nas épocas passadas constituem assunto da história, bastante conhecidos e universalmente reconhecidos pelo mundo protestante. São fatos que ninguém pode negar. Essa história apresentei-a de maneira breve, de acordo com o escopo deste livro e com a brevidade que necessariamente deveria ser observada, havendo os fatos sido condensados no menor espaço compatível com sua devida compreensão. Em alguns casos em que algum historiador agrupou os fatos de tal modo a proporcionar em breve uma visão compreensiva do assunto, ou resumiu convenientemente os pormenores, suas palavras foram citadas textualmente. Em alguns outros casos, porém, não se nomeou o autor, visto como as transcrições não são feitas com o propósito de citar aquele escritor como autoridade, mas porque sua declaração provê uma apresentação do assunto pronta e positiva. Narrando a experiência e perspectiva dos que levam avante a obra da reforma em nosso tempo, fez-se o uso semelhante de suas obras publicadas. Então aqui nós vemos Ellen White reconhecendo o uso de autores nessa época, não tentando enganar ninguém, não tentando esconder de forma alguma. E por último, nós chegamos no contexto do século XIX. Era muito comum na época do século XIX, o contexto da senhora White, a citação de outros autores sem aspas formais ou crédito explícito. Isso era uma prática perfeitamente comum. O próprio John Wesley, muitas vezes explicando por que não citava os autores, dando devido crédito a eles, explicava que isso ele fazia para que não se perdesse o foco da mensagem, o foco espiritual do conteúdo a ser dado. Ou seja, o que hoje parece irregular, naquela época era comum, era uma forma pedagógica, inclusive. Então, para a gente resumir tudo que a gente viu hoje. Primeiro, o estudo da acusação de plágio por parte de Ellen White foi investigado por um especialista não adventista, um especialista católico, Vincent Hamik, e que deu um veredito muito claro. Ellen White não plagiou. Segundo ponto, houve também um estudo literário feito pelo Dr. Fred Veltman. Apenas 30% da obra do Grande Conflito provinha de fontes externas. Em terceiro lugar, nós vimos como Ellen White não tinha intenção nenhuma de enganar os seus leitores, muito pelo contrário, ela indicava as obras que ela citava. E por último, nós podemos ver que o padrão literário do século XIX, o padrão de citação de autores era completamente diferente de hoje, no qual era muito mais livre e seguia uma prática normativa da sua época, tá bom? Bom, é basicamente isso para o vídeo de hoje. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Deixe também nos comentários a sua sugestão de tema para que a gente possa gravar os próximos vídeos da nossa série. Não se esqueça de deixar o seu like. Muito bem, tá aí as informações para que você possa estar acompanhando. Se você quer mais informações como essa, por exemplo, aqui, deixa eu te mostrar aqui, deixa eu ver se eu consigo te mostrar aqui rapidinho. Olha só, deixa eu te mostrar aqui. Esse aqui é o canal. Você pode vir diretamente aqui, ó. Centro White. Aqui você vai ter todas as informações que você precisa. Deixa eu clicar aqui em vídeos. Opa. Aqui, por exemplo, ó.
Foi o que nós acabou de assistir. Existem outra que, por exemplo, ó, outros temas que vai lhe ajudar, vai tirar suas dúvidas, e você pode estar aí acompanhando. Eu tenho certeza que será uma bênção para a sua vida. Então, portanto, está aí para que você possa estar acompanhando, tá bom? Centro White, e eu tenho certeza que você fazendo essa pesquisa aqui, ó, Centro White, você vai se inscrever no canal e você terá mais informações. Então, ficamos por aqui com mais um vídeo. Que Deus ele te abençoe de forma especial a sua vida. Não esquece, por exemplo, de curtir o vídeo, o que é importante, tá bom? E quando você clica no curtir, no gostei, você vai ter a opção agora de ipar o vídeo gratuitamente. Tem a opção paga e tem a gratuita. Só a gratuita já está ajudando para que esse conteúdo alcance mais pessoas, porque infelizmente existem muitos desinformados, mal intencionados, com mau caráter, né, de defamar a igreja adventista, os escritos de Ellen White, para querer se sobressair, né, e infelizmente, mas a gente sabe que tudo isso aí é questão profética, né? A igreja ela seria perseguida nos últimos dias. E o interessante é que só a igreja adventista é quem sofre esses ataques, né, de forma intensa. As demais, alguma coisa, né? Você a luz, quando a luz brilha, né, ela atrai muitos besouros, né? Muitos insetos. E esses insetos eu poderia dizer que seriam esses mal intencionados, né, esses mau caráter que fica aí se aproximando da luz, mas para tentar apagar a luz. Mas não vai conseguir, porque Deus é quem está no controle de todas as coisas. Se você gostou do vídeo, curte aí. Se ainda não é inscrito, se inscreve. E eu peço a gentileza de você compartilhar também essas informações para mais pessoas. Comenta também o que você achou do vídeo, tá bom? Que Deus ele te abençoe.